Cara, passei a madrugada toda acordado. Fui dormir hoje 6 horas da manhã. Mas eu dormi bem. Assim, quando eu fui dormir, eu dormi bem. Acordei era 2 horas. Aí depois lá pras 4 e pouco eu dormi mais um bocadinho. Tô tranquilo. Hoje eu tô sussa. Vou deixar meu like aqui. Eu tô inscrito. Qualidade. Pô, cara, você é tipo um anjo que caiu do céu. A primeira pessoa que faz um resumo detalhado de Final Fantasy, ao contrário de certas pessoas. Mas há boatos aí que o tal do Zezinho perdeu um canal de Free Fire, hein, velho. Brincadeira, velho. Vamos Guerreiras, lá. aventureiros, aventureiras. Calma. Fala aí, guerreiros, guerreiras, aventureiros, aventureiras, escolhidos e escolhidas. Tudo beleza, galera? Aqui é o Z, trazendo pra vocês o terceiro vídeo da saga Final Fantasy. A saga que vocês estão abraçando aí, vocês estão gostando muito, eu fico muito feliz com isso, agradeço muito aí. E é claro, depois do sucesso do primeiro e do segundo jogo, claro que o terceiro estaria por vir. E pra você que sempre comenta nos vídeos, perguntando se eu vou fazer de toda a saga Final Fantasy, eu já expliquei como vai ser o andamento da saga no canal, lá no vídeo sobre os universos de Final Fantasy, que foi o primeiro vídeo da saga que eu trouxe pro canal, que vai ser dividido em temporadas, inclusive esse vídeo é o último vídeo da primeira temporada. Isso quer dizer que eu vou ficar sem trazer vídeo de Final Fantasy? Não, eu também expliquei isso lá no vídeo dos universos. A intenção de dividir essa saga em temporadas é justamente para não lotar o canal de Final Fantasy, já que o canal é um canal voltado primariamente para enredo de jogos de luta. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma nova saga depois dessa aqui. Então eu vou dar uma pequena pausa da saga Final Fantasy depois desse vídeo, trazer uma outra saga aí bem curtinha, porque eu quero trazer os outros vídeos Final Fantasy o mais rápido possível. Aí depois eu voltarei com a segunda temporada. Se você quiser saber como tá dividida as temporadas da saga Final Fantasy aqui no canal, é só ver lá o vídeo dos universos e lá também explico como vai ser o processo aí do andamento das coisas aí. Obviamente, como eu fiz no vídeo de Final Fantasy 2, aqui eu acho importante avisar, se você não conhece o canal, você é novo aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo eu contarei o enredo... Pelo que ele explicou, ele gosta muito de Final Fantasy, tá ligado? Aí ele resolveu trazer Final Fantasy também, abrir exceção. completo do Mas jogo. Se você entrar no canal dele, 3, só tem jogo de luta mesmo. Spoiler a rodo, spoiler everywhere, spoiler pra tudo e qualquer lado. Se você não jogou esse jogo e não quer tomar spoiler, sugiro que vá lá e jogue antes de... Eu só não quero que me deem spoiler, sem sacanagem mesmo. Só peço pra que não patrocinem o do 16, tá? Algum dia, eu sei que pode demorar, mas eu vou jogar Final Fantasy. E o 16 eu gostei muito, cara, assim, pelo menos parece que vai ser um jogo que eu vou curtir. Parece que tem uma pegada meio hack and slash, tá ligado? Então eu acho que eu vou curtir pra caramba o 16. Então só não quero spoiler. Capriola, velho, tá me dando um revertério. Só não quero spoiler do 16. Se você não jogou esse jogo e não quer tomar spoiler, sugiro que vá lá e jogue antes de ver esse vídeo. Mas caso você já tenha zerado o jogo ou não se importe com spoiler, seja bem-vindo e espero que você curta o vídeo. E o outro aviso é que Final Fantasy 3 não é sequência de Final Fantasy 1 nem Final Fantasy 2. Apesar de dividir algumas semelhanças, eles não se passam no mesmo universo, eles não se passam na mesma cânone, então você não é obrigado a ver meus vídeos sobre Final Fantasy 1 e 2 para ver esse. Se quiser assistir os outros vídeos, assista. É que eu achei muito foda fortemente, mas se não quiser, tudo bem também. E tenha um bom vídeo. Então, sem mais delongas, vamos falar de Final Fantasy 3. Final Fantasy 3 é um game de RPG desenvolvido e publicado pela Square, lançado em 1990 exclusivamente para o Famicom, a versão japonesa do Nintendinho. O game era exclusivo do Japão até 2006, quando ele ganhou o seu remake, desenvolvido pela Matrix Software e publicado pela Square Enix, inicialmente para o Nintendo DS e depois ganhando versões para PSP, Ouya, PC, iOS, Android, Windows Phone e Kindle Fire. O Guggen profetizou: o terremoto foi apenas o começo. Os grandes tremores que engoliram os cristais, a luz do nosso mundo, apenas para gerar monstros das profundezas. Imagina jogar isso num celular da década de 90, velho. No 2006, né? 2006 ainda só tinha celular bucha também, hein? Os grandes tremores que engoliram os cristais, a luz do nosso mundo, apenas para gerar monstros das profundezas das terras feridas, nada mais são do que arautos do que está por vir. Algo está vindo, insondável, acho que eu ganhei o meu primeiro celular de... Mas a esperança ainda não foi perdida. Assim, acho que foi em 4 almas serão abençoadas com luz. Então, tudo irá começar. O começo da história possui diferenças sutis dependendo da versão.
Na versão original de NES, 4 órfãos foram criados pelo ancião Topapa, na remota vila de Ur. Um cristal afundou na Terra graças a um terremoto ocorrido recentemente, e esses 4 jovens decidem iniciar uma aventura em busca de testar sua coragem. Nessa jornada, eles caem em um poço e acabam se vendo em uma caverna. Preocupados em sair dali, o quarteto explora a caverna quando são atacados por goblins. Eles derrotam os goblins e se dão conta de que aquele lugar é perigoso. Mais adiante, eles se deparam com uma pedra com um dispositivo que abre uma passagem. Depois de um tempinho, eles chegam ao local onde o cristal está e são atacados por um monstro que o protegia, o Last Turtle. Juntos, eles derrotam a criatura e se aproximam do cristal. De repente, uma voz começa a sair do cristal, dizendo que eles foram os... Cara, o pior é que eu não acho o 16 graficamente bom não, hein, velho. Eu acho que ele deve muito, mano. O Rebuff é muito mais bonito. Tudo bem que o Rebuff é feito na Unreal, né? Já o 16 ele é feito pelo próprio motor não sei se é da Square, enfim, é outro motor gráfico. Quando eu olhei a primeira vez, eu achei também lindaço, cara. Só que quando eu fui fazer o react da Opening, que era a última que faltava lá da playlist que o amigo lá me pediu pra reagir, eu percebi alguns detalhes ali que não me agradou muito não, velho. Eu comecei a olhar a textura da roupa dos personagens, o cenário, eu percebi, cara, fui ludibriado a primeira vez que eu vi, mano. Fica devendo, mano. escolhidos. Segundo o cristal, eles pegarão o último resquício da luz e que a balança de tudo está ruindo. E se continuar assim... Pô, desculpa pausar aqui já no início da história, velho. Mas eu lembrei de outra coisa, mano. Eu tô muito triste, velho, sendo bem sincero. Se eu defendi o Peter, né, velho, em certas partes, na Liga Nerdola, hoje eu tô chateado com o Peter, mano. Cara, eu tô adorando acompanhar o podcast do Ei Nerd Games. Mas eu tô muito triste em saber que eles abandonaram o projeto, velho. O Kaká e o Adz, eu vi o vídeo do Adz que ele postou esses dias aí. Eles queriam muito o projeto, cara. Eles queriam muito competir com o Flow Games. Mas infelizmente, né, velho? A equipe do Ei Nerd, né, que eles chamam, né? Tava cagando e andando, velho, pro projeto, mano. Tava deixando de lado o segundo plano. Só vamos fazendo aí, vai. E eles querendo, né, fazer evento. Transformar o bagulho bem profissional, que nem é o Flow Games, tá ligado? Mas a equipe do Nerd, infelizmente, não tava dando muita importância pra aquilo lá, velho. Aí chegou o grande momento que parou, né, velho? Abandonaram o projeto. E agora eles querem, né? Que o próprio Nerd, o canal Nerd mesmo do Peter lá, que o Peter apresenta, o filho dele e alguns outros lá. Se tiver conteúdo de jogo, vai ser naquele canal lá agora. Cara, que tristeza, mano. Muito triste. O Hades e o Kaká, eles ainda queriam continuar com o projeto, mas infelizmente ele sozinho não tem como bancar, velho. Tem que pagar editor, tem que pagar roteirista, tem que, né, ter o estúdio ali. Eles ainda estão vendo se eles ainda vão poder continuar usando aquele estúdio lá, porque eles ainda pensam em, pelo menos, tentar trazer os podcasts ainda. Lá, enfim, mano. Cara, muito chateado, mano. Eu gostava muito de ouvir eles falando sobre games, os caras entendem pra caralho. Eu conheci o Kaká e o Hades através do Nerd Games, cara. Eu gostei pra caramba dos caras, mano. Enfim. Fica aqui minha chateação, minha indignação com o Peter. Eu até mandei mensagem pro Peter lá no X, mano, falando, porra, Peter. Por que não deu moral pros caras, mano? Investiu no bagulho, mano. Tava bom pra caralho, velho. Enfim, tudo bem que, né, do jeito que tava, dificilmente ia competir mesmo com o Flow Games, cara. Porque, né, Pro Games pô, os caras gravam em 4K, as lives são em 4K, os caras vão em evento, os caras trazem entrevista com devs de fora, né, atores e tudo mais. E é muito dinheiro gasto pra isso. E infelizmente o Nerd não deu todo o suporte financeiro, né, velho? Pra esse tipo de coisa, infelizmente. Triste. Não estava crescendo. Pior que tava, cara. Não, infelizmente, eles não, mesmo sem esse aporte, né, velho, financeiro, né, e essa atenção que a equipe Nerd não tava dando pra eles, ainda tava, pô, em um ano eles quase alcançaram 100 mil inscritos, tá ligado? Então, assim, tá crescendo, tá crescendo. Mas, infelizmente, abandonaram a ideia, né?
E vamos focar no Ei-Nerd, no Ei-Nerd normal mesmo. Triste. O resquício da luz, e que a Gostaram balança de muito, tudo mano. está ruindo, e se continuar assim, a luz se extinguirá. Uma vez que os 4 receberem a luz, eles ganharão a força dos cristais. Eles são os escolhidos para manter a esperança e não devem falhar. Assim, o cristal banha os jovens com sua luz, dando-lhes o poder para salvar o mundo. Esses 4 então se tornam Desculpa pausar aqui. Mano, pra você ver como é que esse cara é tão bom, mano. O conteúdo era tão bom. O primeiro vídeo que eu reagi do Ei-Nerd Games, eu já trouxe react do Ei-Nerd Games, foi a história do PlayStation, velho. Aquele vídeo é sensacional, mano, a história do PlayStation, velho. 2 horas de vídeo, foi muito bom, mano. Tive o maior prazer de fazer aquele react. Eu que sou sonista, né? Pô, ficou um vídeo muito foda, velho. Enfim, acabou, né? com sua luz, dando-lhes o poder para salvar o mundo. Esses 4 então se tornam os Guerreiros da Luz. Esses 4 jovens iniciam sua jornada nesse ponto. Vamos falar rapidamente desses guerreiros. Os Guerreiros da Luz de Final Fantasy III, diferente do primeiro jogo, são 4 jovens irmãos adotivos, criados pelo Padre Topapa em Ur. Não sabemos seus nomes reais, isso fica a cargo do jogador. Geralmente, nas artes oficiais do game, eles são representados pelo guerreiro conhecido como Nameless Warrior, ou seja, guerreiro sem nome. Porém, no mangá oficial de Final Fantasy III, os jovens foram nomeados Muuchi, Doug, Jay Bowie e Melfi, sendo Melfi a única menina dos 4. Porém, no game, nós os conhecemos mais como simplesmente Onion Knights, que é o job inicial da versão de NES, e que o quarteto utiliza durante os eventos iniciais do jogo. Como nós sabemos, os 4 foram escolhidos pelos cristais para se tornarem os Guerreiros da Luz e livrar o mundo do mal que pretende extinguir a luz. A aventura dos heróis começaria aqui, mas não iremos contar a história desses guerreiros. A intenção desse trecho do vídeo é apenas citar a diferença do início da versão original com relação ao remake, que é considerada a versão definitiva do game e que será de onde nós iremos realmente contar a história do jogo. Falar da versão original foi apenas para falarmos desse início sutilmente diferente do remake, e dos Onion Knights, que apesar de terem histórias semelhantes, não são os mesmos personagens que vemos no remake. Portanto, paramos por aqui de falar da versão original e voltaremos ao início da trama, dessa vez a história do remake do início até o seu fim. Como na versão original, aqui começamos na caverna, porém quem cai é apenas uma pessoa, um jovem chamado Lunef. Lunef é um órfão criado por Nina e o ancião Topapa na vila de Ur. Cedendo por aventuras, ele parte para investigar a caverna que surgiu do recente terremoto e que o levou até esse local. Dando uma olhada ao seu redor, ele é subitamente atacado por goblins. Ele consegue enfrentar os goblins e começa a procurar por uma maneira de sair dali. Ele encontra um gatilho em uma pedra que abre uma passagem e avança pelo local. No caminho, ele encontra uma fonte com poderes místicos que curam as feridas causadas pelos ataques dos monstros. Lunef consegue avançar até chegar em uma espécie de plataforma, onde ele é atacado por um monstro conhecido como Land Turtle. Depois de uma luta difícil, Lunef consegue derrotar o monstrão. Depois disso, Lunef começa a ouvir uma voz misteriosa, dizendo que ele foi escolhido. A voz o chama de Guerreiro das Terras das Trevas, e que ele foi escolhido para ser o portador da esperança. O dono dessa voz era um grande cristal que estava no altar próximo ao herói. O cristal afirma que as trevas estão dominando tudo e que quando a luz for perdida, o equilíbrio acabará. Lunef não entende o que o cristal quer dizer, e o objeto reluzente afirma que outros compartilharão desse destino Pelo menos e que os Lunef primeiros deve tudo envolve encontrá-los. cristal, Assim né, que velho? todos estiverem reunidos, o cristal lhes dará sua última luz, que simboliza sua última esperança. Depois de dizer isso, o cristal envia Lunef para fora da caverna. Do lado de fora novamente, Lunef estava confuso com o que acabou de presenciar e decide retornar a Ur. Lá, ele fala com Topapa, que revela saber o que aconteceu com seu filho adotivo. Topapa diz que o encontro de Lunef com o cristal não foi coincidência, e que era a vontade do cristal encontrá-lo. O cristal o escolheu. Lunef não entende. Topapa diz que há muito tempo um viajante apareceu diante dele carregando uma criança recém-nascida. Essa criança era Lunef. Segundo Topapa, para Lunef ser confiado a ele tão jovem significa que desde o início ele era o escolhido do cristal. Topapa diz que ele deve iniciar uma jornada e que deve dar tudo de si nela. Em outra região da cidade, Lunef avista um grupo de crianças importunando seu amigo Ark. Trata-se do melhor amigo de Lunef e, assim como ele, um órfão adotado por Topapa. Ao contrário de Lunef, Ark prefere a leitura do que aventuras no mundo afora. Seus estudos lhe deram um grande conhecimento, mas também uma grande timidez. Ark parece afirmar que fantasmas existem, mas os demais garotos não acreditam e o desafiam a provar. Mas como Ark não vai, eles o chamam de covarde.
Lunef aparece diante deles e sua simples presença já é o suficiente para afugentar os bullies. Ark, porém, foge também, aparentemente indignado com a situação. Querendo ser mais forte, Ark decide ir para algum lugar, não querendo pedir ajuda a Lunef. Sabendo que Ark saiu da vila, eu tô parando na porrada, meu irmão. Apanhar faz parte. O importante é que você deu pra lapada. Casos. Ao ver que o amigo seguiu, Ark pede para se juntar a ele na jornada, dizendo querer provar a todos que não é um fraco nem um covarde. Lunef decide aceitar o pedido do amigo. Juntos, a dupla anda pela cidade e descobre que todos ali haviam sido transformados em fantasmas. Um desses fantasmas revela se chamar Sid Hayes. Ele diz ser da cidade de Canaã, mas que ficou preso ali depois que o Nelv Valley, que dava passagem para outra região, foi bloqueada por uma grande rocha. Além disso, tem esse caso atual das condições de todos na vila, que segundo Sid é fruto de uma maldição. Lunef e Ark pensam se podem fazer algo a respeito, e Sid pergunta se ajudaria ele lhes emprestar sua airship. Pelo que Sid ouviu, a maldição pode ser desfeita com o poder de um anel de Mithril. No entanto, a cidade está sem esse material no momento. Além disso, mesmo se eles tivessem Mithril, não poderia ser feito um anel, já que Taka, o ferreiro, também foi transformado em um fantasma. E sua filha e aprendiz está desaparecida. Sid diz que sua airship está localizada no deserto a oeste de lá, e que eles podem usá-lo para facilitar na busca pela solução. Os heróis então decidem ir para lá. Eles localizam a airship e quando adentram na mesma, eles encontram uma menina. Seu nome é Hefia, e ela é a filha do ferreiro Taka. Ela estava na airship enquanto fugia de casa depois de uma sessão de treinamento rigorosa de seu pai. Ao saberem que Hefia é a filha desaparecida do ferreiro, Lunef e Ark pedem para ela ajudá-los fazendo um anel de Mithril, mas Hefia diz que não tem o conhecimento suficiente para forjar esse anel. Porém, ela diz saber onde eles podem encontrar um anel. Segundo ela, Taka havia forjado um anel de Mithril para o rei Sazuni há algum tempo. Eles então decidem ir para o castelo de Sazuni na esperança do rei ainda ter o anel. Hefia pede para acompanhá-los nessa jornada e eles aceitam. Juntos, o trio retira a airship do deserto e partem para Sazuni. Nos portões do castelo, o trio encontra um soldado que revela que a mesma maldição que atingiu Casus também atingiu o castelo, e que ele foi o único não afetado por estar fora durante o incidente. Ele também soube que um anel de Mithril pode desfazer a maldição, mas não sabe onde encontrar um. Os heróis então falam com ele sobre a possibilidade do rei possuir um anel e revelam de suas intenções de ajudar. O soldado então decide providenciar uma audiência deles com o rei. Na sala do trono, o rei revela que o responsável por essa maldição é um ser chamado Jin. O soldado o apresenta ao trio e revela de suas intenções de usar o anel de Mithril para desfazer a maldição. O rei revela que o anel serve para aprisionar o Jin, e isso realmente iria desfazer a maldição. Um gênio. No entanto, o anel está com a filha do rei, Sarah Outney, que desapareceu pouco antes da maldição os atingir. O soldado suspeita que a princesa pode ter sido raptada por Jin, e o rei diz que, se for o caso, ela deve ter sido levada para a caverna ao norte do castelo. O Nef diz que eles irão salvá-la, e o soldado pede permissão ao rei para acompanhá-los. O rei lhe dá permissão e os demais concordam. O nome do soldado é Ingus. Como dito antes, ele é um jovem soldado do reino de Sazuni e escapou por pouco da maldição por estar longe do castelo quando a mesma decaiu sobre todos. Ele quer eliminar a maldição e também salvar a princesa Sarah. O rei os informa que existe uma passagem secreta na caverna, chamada Sealed Cave, e que eles devem procurar uma chave em forma de esqueleto. Assim, o quarteto vai para a caverna. Lá, eles passam por diversos monstros e, como o rei instruiu, encontram um esqueleto que serviu de chave para abrir a passagem secreta. Eles passam por ela e encontram a princesa Sarah. Eu não vou me precipitar que nem eu fiz no 6. Que eu comecei não curtindo muito, eu falei que nem parecia Final Fantasy, mas depois eu me surpreendi, era muito bom, mano. O Kefka me surpreendeu, velho. Perdão. E então eu ainda vou me conter, eu vou esperar pra ver o desenrolar da história lá pra frente, velho. De chave para abrir a passagem secreta. Eles passam por ela e encontram a princesa Sarah. Rapidamente, eles pedem para ela retornar ao castelo e também para os emprestarem o anel de Mithril. Mas Sarah diz querer ir com eles, já que ela está na caverna justamente para derrotar Jin. Os heróis decidem concordar e Ingo jura protegê-la. Agora, acompanhados pela princesa Sarah, eles avançam ainda mais pela caverna até finalmente ficarem cara a cara com Jin. Sarah rapidamente tenta usar o anel de Mithril para selar Jin, mas não consegue. O vilão afirma que ele conseguiu superar essa fraqueza, pois agora seu poder está fortalecido pelo poder das trevas. E assim uma luta se inicia.
A luta contra Jin é dura, mas depois de muito esforço, os heróis conseguem derrotá-lo. Com Jin enfraquecido, Sarah aproveita a oportunidade para, enfim, selá-lo dentro do anel. A vitória é dos heróis, mas logo em seguida a vitória sobre Jin, Lunef, Ark, Hefia e Ingus subitamente desaparecem do local. O quarteto é transportado para a Caverna do Cristal, onde Lunef estava no início do game. O Cristal fala com os quatro, revelando que eles são os escolhidos para serem os Guerreiros da Luz, portadores da esperança. Ele diz que lhes dará o último resquício de sua luz, e que eles devem agir, senão a luz será perdida. E assim, o equilíbrio será quebrado para sempre. Assim que eles pegarem a luz, eles ganharão a habilidade de extrair o poder dos outros cristais. E assim, o cristal dá aos quatro escolhidos a sua luz. Quando os quatro são banhados pela luz, eles se tornam oficialmente os Guerreiros da Luz. Com o poder do cristal, eles agora são capazes de mudar de jobs, que, como dito no vídeo de Final Fantasy I, é o nome das classes de Final Fantasy. Até o momento, eles são capazes de se transformar em Warriors, Monks, Chiefs, White Mages, Black Mages e Red Mages, ou seja, os mesmos jobs do primeiro game. Vale informar que, enquanto na versão original de NES, o job original dos quatro protagonistas é Onion Knight, no remake é Freelancer, que são os jobs mais básicos desse game, sendo capazes de portar diversas armas e equipamentos, assim como utilizar diversos tipos de magia. No entanto, seu desenvolvimento é lento, o que o torna ineficaz a longo prazo. Depois disso, os heróis deixam a caverna através de um portal que se encontra atrás do cristal. Ressaltarei pela última vez que, quando eu mostrei o início da versão original do game no vídeo, eu fiz para apresentar as sutis diferenças entre essa versão e o remake. Essa diferença é justamente na apresentação dos protagonistas. Enquanto no original os protagonistas são os quatro Onion Knights, que são introduzidos logo no início do game, no remake são Lunef, Ark, Hefia e Ingus, que são introduzidos em situações diferentes. Tirando isso e algumas particularidades envolvendo os quatro personagens ao longo da trama, o game é exatamente o mesmo do original no quesito história. Portanto, a partir de agora falarei apenas do remake. Com isso esclarecido, voltamos agora à história. Os heróis retornam ao castelo de Sazuni, onde encontram Sarah. Ela fica feliz ao ver todos a salvo. Com tudo esclarecido, ela diz que eles devem ir até a fonte abençoada no andar debaixo do castelo, para assim jogarem o anel lá e acabarem com a maldição. Lá, Sarah joga o anel na fonte, terminando assim a maldição. Eles vão falar com o rei, que os agradece por tudo que fizeram. Lunef informa que eles foram escolhidos para serem os Guerreiros da Luz e devem partir em uma jornada. O rei entende e libera Ingo de suas obrigações como soldado. Ele lhes dá de presente uma canoa mágica dobrável, acreditando que ela poderá ser útil na jornada. Na saída do castelo, eles veem Sarah, que se despede deles, pedindo para eles voltarem quando sua jornada terminar. Todos, principalmente Ingus, prometem retornar um dia. Voltando a Casos, eles encontram Taka, que estava procurando por Hefia. Ao reencontrar a filha, ele fica aliviado e diz para ela voltar para casa com ele. Hefia vai com ele tentando dizê-lo sobre sua jornada. Enquanto Hefia lida com seu pai, os outros três vão falar com Cid, que agradece por terem o salvado da maldição e decide dar sua airship para eles, afirmando que eles farão o melhor uso dela. Ele apenas pede para que os heróis o levem de volta a Canaã, onde sua esposa está aguardando. Agora acompanhados por Cid, eles andam pela vila e encontram um Moogle, marcando a primeira aparição dos Muggles na franquia. Aqui, os Muggles têm um serviço chamado Mognet, onde eles entregam cartas para as pessoas. Com esse sistema de correio dos Muggles, os heróis serão capazes de receber cartas de seus familiares e amigos. Na casa de Taka e Hefia, o grupo os encontra e Cid fala com o ferreiro que ele está planejando destruir a rocha que bloqueia o Nelve Valley com sua airship, e que para isso eles precisariam de um bate-estacas feito de midril para a proa da nave. Com a ajuda de Hefia, que parece não ter falado com ele ainda sobre sua jornada, ele rapidamente forja esse equipamento e o coloca na airship. Assim, os heróis vão para a airship sem Hefia, acreditando que ela iria ficar com o pai. Porém, ao entrarem na airship, eles a encontram, que decide fugir novamente para acompanhar os heróis na jornada. Hefia então revela que é adotada, e que na verdade ela é órfã. Lunef e Ark ficam surpresos, já que eles também são órfãos. Para completar, Ingus também se revela órfão. Sim, assim como os Onion Knights na versão original, os quatro protagonistas do remake são órfãos, sendo a diferença aqui que eles são adotados por famílias diferentes. Lunef acredita que não seja coincidência. Só não é o mesmo Cid, né? Enfim, eles decidem partir para a jornada. Usando a airship, eles conseguem destruir a rocha, mas destroem a nave junto no processo. Agora em solo, eles partem a pé até Canaã. Lá, Cid agradece a todos pela ajuda aqui. e vê que eles provavelmente precisarão de uma airship nova. Ele se oferece para construí-la, mas diz que para isso eles precisam falar com o rei Argus. Cid diz que ele constrói apenas o casco, mas é Argus quem tem o conhecimento sobre a engenharia da airship.
Depois disso, Cid vai para casa. Lá, Cid vê sua esposa, a senhora Cid, que estava doente e precisaria de um elixir para curá-la. Os heróis conseguem o elixir e dão à senhora Cid. Cid agradece novamente a eles e comenta que eles cresceram muito. Lunef estranha esse comentário, já que eles se conheceram há apenas alguns dias. Cid desconversa e comenta de uma passagem secreta na casa que leva ao compartimento onde ele costuma guardar sua airship, e diz que lá tem itens que eles podem utilizar. Andando pela vila, os heróis conhecem uma moça chamada Salina, que estava deprimida, preocupada com seu amado Dash, que aparentemente foi para as montanhas a leste dali, onde é dito que habita um dragão. Curiosos com a situação, eles decidem que deveriam ir para as montanhas também procurar por Dash. Nas montanhas chamadas de Dragon's Peak, eles avançam em direção ao topo até se depararem com o próprio dragão, que os pega e os leva para o seu ninho. Eles conhecem Dash, que revela também ter sido pego pelo dragão. Logo o dragão aparece novamente e os ataca. Lunef e Ingus chegam a cogitar enfrentá-lo, mas Dash diz que é melhor fugirem. Eles conseguem escapar e Dash decide lhes dar o pergaminho da magia chamada Mini, dizendo que ele não foi capaz. Esse aqui me lembra muito o filme do Bruce Lee, velho. Tem dragão em todos, né, velho? E Dash decide lhes dar o pergaminho da magia chamada Mini, dizendo que ele não foi capaz de usá-la, mas talvez eles possam. Dash então pede para que eles o deixem acompanhá-los, pois ele perdeu sua memória, sendo sua única lembrança o seu nome. Eles aceitam e Hefia diz a Dash que ele deve voltar a Canaã, pois Salina está preocupada com ele. Dash diz saber disso, mas precisa descobrir sobre suas origens antes de voltar. Depois disso, eles pulam do ninho antes que o dragão os ache. O grupo está agora preso em uma região isolada do continente. No bosque, onde há um poço curador, os heróis encontram um gnomo que os informa sobre a vila habitada por gnomos chamada Tosos, e que apenas gnomos podem entrar. A única forma dos heróis entrarem nessa vila é se utilizarem a magia Mini para encolherem a altura dos gnomos. Eles então usam o Mini em si mesmos, encolhendo e localizam a vila de Tosos. Lá, eles conhecem um médico chamado Dr. Shilko, que está doente. Ele diz precisar de um antídoto e os heróis o dão, curando o doutor. Como recompensa, Shilko abre uma passagem secreta que leva a um túnel, permitindo os heróis a chegarem até Miralca Basin. Passando pela passagem, eles chegam no chamado Covil dos Vikings. Lá, eles descobrem que o terremoto acordou um grande dragão marinho, que acabou atacando os Vikings e seus navios. O único navio dos Vikings restante é o que eles chamam de Enterprise. Eles encontram o líder dos Vikings, que diz que nenhum deles tem coragem de velejar enquanto o dragão marinho estiver por aí. No entanto, se os heróis derrotarem o dragão, ele dará a eles a nave Enterprise. Saindo do Covil, eles encontram um templo conhecido como Templo de Neptu. Lá, eles encontram uma estátua do chamado Neptu Dragon. Porém, um dos olhos da estátua, feito de pedra preciosa, está faltando. Será que o nome do dragão não é Bahamut, velho? A boca da estátua parece ser uma passagem, e talvez eles consigam passar por ela usando a magia Mini. Melhor, não vai ter Bahamut. Eles o fazem e passam pela boca da estátua. Avançando pela passagem, eles encontram um rato gigante que mantinha consigo o outro olho da estátua. Eles enfrentam e conseguem derrotar o rato, e assim eles conseguem o olho. Voltando para a estátua, eles colocam nela o olho que estava faltando. Assim, começa a se comunicar com eles o próprio Neptu Dragon, o guardião dos mares e o dragão que os vikings tanto temem. Ele agradece aos guerreiros da luz por terem lhe devolvido o olho, revelando que ele é mais do que uma pedra preciosa, mas sim parte de sua alma. Sem ele, a sua forma física, o dragão marinho que atacou os vikings, perde seu controle. Com seus olhos de volta, ele poderá voltar a olhar calmamente os mares. No entanto, ele explica que os mares já perderam sua luz, devido ao terremoto. Para ajudá-los na jornada, o Neptu Dragon decide lhes dar as presas da água, que lhes ajudará a se fortalecer. Depois disso, o Neptu Dragon volta a adormecer. Voltando ao covil dos vikings, eles falam com o líder, que os agradece por terem domado o dragão marinho, e como prometido, lhes entrega o navio Enterprise. Os heróis conseguem se locomover melhor graças ao recém-adquirido navio. Velejando pela região, eles chegam à vila de Toku, onde curiosamente todos os habitantes têm medo deles. Adentrando em uma das casas, eles encontram uma mulher e seu filho escondidos. A mãe primeiramente pensa que eles iriam pegar seu filho, mas ao perceber que eles não a querem mal, ela explica que soldados atacaram a cidade e levaram diversos habitantes para o deserto a oeste dali, entre eles o seu marido. A mulher ainda revela que os soldados carregavam a insígnia do rei Argos. Saindo da cidade e explorando mais a região, eles encontram a vila dos Ancients, e lá eles descobrem que o continente onde eles vivem é um continente que existe sobre os céus, ou seja, eles estão em um continente flutuante. Depois dessa revelação, eles voltam a explorar a região e chegam a Gulgan Gulch, o lar dos Gulgans, aqueles que previram a profecia dos cristais. Aqui, os heróis ficam sabendo que o cristal que lhes deu seus poderes foi o Cristal do Vento, e que eles devem encontrar os outros 3 cristais,
fogo, água e terra. Pode Todos faltar os habitantes do careca local também, né, lhes dá velho? uma magia que os permitirá adentrar em uma chamada Torre de Owen. Ele também diz que o destino de Dash naipe o desses aguarda aí. lá. Ele lhes dá a magia Toad. Depois disso, eles localizam a torre e adentram nela. Eles usam a magia Toad para se transformar em sapos, para assim poderem passar pela passagem que continua a trilha da torre. Conseguindo adentrar na trilha, eles escutam uma misteriosa voz que os saúda de maneira ameaçadora. Conforme avançam, eles escutam novamente a voz que diz que eles não serão capazes de chegar até onde ele se encontra. Os heróis, porém, avançam até encontrarem o responsável pela voz misteriosa, a criatura chamada Medusa. Ela está sabotando a torre, dizendo que pretende destruir a torre em nome de seu mestre, Shanji, e assim mergulhar essas terras em pura escuridão. Ao ver que os heróis chegaram até ali, ela não hesita em atacá-los. Os heróis enfrentam a poderosa inimiga e conseguem derrotá-la. Depois disso, Dash vai na direção do reator da torre. Hefia diz para ele não se aproximar, mas Dash revela que finalmente se lembrou de seu passado. Ele é o guardião da Torre de Owen e membro dos Ancients. Ele estava adormecido por muito tempo e deveria despertar quando a torre estivesse em perigo. Porém, aparentemente ele dormiu demais e quando acordou sua memória ficou turva. Dash diz que o dano é grande, mas não irreversível. Se continuar assim, porém, o continente flutuante será arremessado para longe do Sol, e as consequências serão inimagináveis. Ele diz que adentrará no reator e assim ele salvará a todos. Lunef tenta pará-lo, dizendo que isso o matará. Dash, porém, diz que esse é o seu destino e se despede do pessoal. Ele diz para os heróis irem até a Ilha dos Anões, afirmando que lá eles irão encontrar o poder do fogo. Logo depois, ele pula no reator. O quarteto subitamente se vê de volta à Enterprise e vê que Dash os transportou para lá. Além disso, o redemoinho que bloqueava a passagem do oceano para outra região desaparece, também graças a Dash. Torcendo para que o amigo esteja em segurança, ele decide fazer como ele o sugeriu e partir para a Ilha dos Anões. Chegando na ilha, eles encontram uma caverna que é o lar dos anões, chamada Dwarves Hollow. Lá, eles escutam que um ser chamado Gutsku roubou um dos chamados chifres de gelo e fugiu para o lago subterrâneo. Como anões não conseguem nadar, eles não conseguiram segui-lo. O anão que falou com eles então pede ajuda, já que humanos conseguem nadar. Os heróis decidem ajudar e usam magia Toad para se transformarem em sapos e assim atravessarem o lago e chegarem ao local onde está o vilão. Atravessando o local, eles se deparam com o ladrão Gutsku e o enfrentam pelo chifre. A luta é dura, mas no final os heróis derrotam o inimigo. Derrotando Gutsku, eles recuperam o chifre. Misteriosamente, o corpo de Gutsku desaparece logo depois que os heróis pegam o item. Voltando ao Dwarves Hollow, o anão que lhes pediu ajuda libera a passagem para o altar, para que os heróis coloquem o chifre lá. Quando eles colocam, porém, Gutsku reaparece, revelando ter se escondido nas sombras dos heróis, sendo esse o motivo de ter desaparecido. Gutsku, então, pega os dois chifres de gelo. Lunef pergunta por que ele continua a roubá-los, e Gutsku revela que os chifres de gelo protegem o seu usuário das chamas do Cristal do Fogo. Sendo assim, eles são as chaves para passar pelo túnel que leva até o cristal. Gutsku pretende usá-los para conseguir o poder do Cristal de Fogo. Ele foge e os heróis vão atrás dele. A perseguição os leva até Mountain Cave, localizado ao norte de Dwarves Hollow. Lá, eles encontram Gutsku, que diz ter obtido o poder do cristal. Porém, para ele realmente ter esse poder, ele deve derrotar os Guerreiros da Luz, que foram abençoados pela luz do cristal. Assim, Gutsku usa o recém-adquirido poder para se transformar num monstro conhecido como Salamander e parte para cima dos heróis. Depois de uma luta difícil, o monstrão é derrotado pelos heróis. Gutsku é derrotado e os chifres de gelo recuperados. Eles vão até o cristal, que se comunica com eles. Do cristal, os heróis são abençoados com a luz que contém as chamas eternas. Eles conseguem o poder do fogo, que os dá novas opções de jobs. São eles Ranger, que dá aos heróis a habilidade de arquearia, Knights, que os torna fortes em combates armados a curta distância, Geomancer, que torna os heróis magos capazes de utilizar magias sem custo de pontos de mana, porém no lugar torna a eficiência de suas conjurações dependente de outros atributos do usuário, como por exemplo o nível de força, e Scholar, que torna os heróis capazes de analisar seus inimigos e assim identificar fraquezas, além de serem capazes de conjurar algumas magias ancestrais. Depois de adquirirem esse poder, eles retornam a Dwarves Hollow e falam com o anão de antes, que lhes dá uma Magic Key como recompensa pela ajuda. Magic Keys são como chaves mestres nesse universo. Saindo do local, eles se deparam com um jovem que lhes revela que Toku está sendo atacada por Hain, o conselheiro do rei Argus, e pede ajuda aos Guerreiros da Luz para salvar os habitantes da vila. Os heróis então vão para lá. Chegando em Toku, porém, eles caem em uma armadilha, sendo paralisados e capturados. Eles acordam em uma cela no chamado Castle Hain. Lá, eles encontram o também prisioneiro rei Argus, que revela que seu conselheiro Hain o traiu e amaldiçoou seus soldados para eles fazerem o que ele ordena.
O rei começa a tossir enquanto falava com os heróis, preocupando-os, mas afirma que está bem e pede aos guerreiros da luz que derrotem Rain. Na busca por uma saída, eles encontram um pequeno buraco que pode ser uma passagem deles para fora dali. Por ser um buraco pequeno, eles usam magia mini e assim conseguem passar. Eles avançam pelo castelo, que parece mais uma grande árvore flutuante. Logo, eles se deparam com Rain, uma criatura com aparência de caveira. Rain diz que pretende usar o poder das trevas e os soldados de Arcos para governar o mundo e ataca os heróis. King Fantasma, velho. Ser o Rain numa batalha complicada e dura. No entanto, no final, novamente o bem prevalece e Rain é eliminado. Após a derrota de Rain, algo começa a se comunicar com os heróis. Trata-se da árvore que compõe o Castle Rain, que se revela como sendo a Elder Tree da Living Woods, ou Árvore Anciã da Floresta Viva. A Elder Tree revela que havia sido enfeitiçada por Rain e obrigada a fazer conforme suas vontades, mas agora ela foi libertada e irá libertar todos os prisioneiros que estavam ali, e assim levá-los de volta para onde eles pertencem. Após isso, na Living Woods, a Elder Tree agradece mais uma vez os heróis e, com prova de gratidão, lhes entrega as presas do vento. Logo depois, a Elder Tree declara que irá adormecer para curar as feridas causadas por Rain. Seu sono durará 1000 anos, e durante esse período ninguém será capaz de adentrar nas Living Woods enquanto ela estiver dormindo. A Elder Tree ainda afirma que não foi coincidência que o continente flutuante onde eles estavam surgiu há 1000 anos atrás, quando as trevas cobriram o mundo. Nem o fato de que os heróis foram escolhidos para serem os guerreiros da luz 1000 anos depois foi coincidência, segundo a árvore. Ela afirma que os heróis devem deixar o continente flutuante e ir para o mundo das trevas, o mundo da superfície. Eles devem ser rápidos, pois se eles não forem agora, levará mais 1000 anos até eles serem capazes de ir para lá novamente. Depois de dizer isso, a Elder Tree adormece e os heróis deixam a Living Woods. Retornando a Tokul, eles veem que todos os sequestrados retornaram e a vila está salva novamente. No castelo de Argos, os heróis encontram o rei, que os agradece por terem salvado a todos. Como recompensa, ele lhes dá uma relíquia da família, o Wheel of Time, ou Volante do Vento, uma caixa criada pelos poderosos Ancients. Ele diz para os heróis entregarem esse item a Cid em Canaã. Lunef acredita que seja isso que Cid precisa para criar uma nova airship, e com ela eles poderão ir para o mundo da superfície. Assim, os heróis partem para Canaã. Lá, eles entregam a Wheel of Time para Cid, que afirma que com esse item transformará a Enterprise em uma nova airship. Assim, Cid realiza a conversão e agora os heróis poderão usar a Enterprise tanto como um navio como uma airship. Cid então comenta que os heróis poderão finalmente sair do continente flutuante e retornarem para o seu próprio mundo. Os heróis ficam intrigados com esse comentário e Cid decide revelar-lhes a verdade. Cid revela que eles 5 não são do continente flutuante, mas sim do mundo da superfície. 10 anos atrás, Cid havia saído do mundo da superfície em sua airship, levando diversos passageiros. Um dia, a airship foi engolida por uma intensa escuridão e quando Cid deu por si, a airship caiu no continente flutuante e apenas ele e 4 crianças sobreviveram. Essas crianças eram Lunef, Ark, Hefia e Ingus, porém eles não se lembram disso por serem muito pequenos naquela época. Cid diz não saber o que aconteceu com o mundo da superfície depois da chegada da escuridão. Caramba. E que os heróis devem descobrir. Saindo de Canaã, eles usam o novo modo Airship da Enterprise e partem para fora do continente, descendo para o mundo da superfície. Na descida, os heróis enfrentam uma intensa nuvem, que os cega e parece até sugar suas forças. Cid torce pela viagem segura dos heróis. Depois de muita dificuldade, porém, os heróis conseguem atravessar a nuvem e chegar ao mundo da superfície. Surpreendentemente, porém, aquele mundo já estava quase que completamente coberto por um intenso turbilhão de escuridão. Apenas 2 ilhas são visíveis diante daquele quase que completo nada. Em uma das ilhas está um navio abandonado. Eles investigam esse navio e acabam encontrando um senhor com uma moça acamada. Eles perguntam o que está acontecendo e o velho diz que a escuridão, ao cobrir tudo, também parou o tempo deles. A jovem deitada, chamada Arya Bennett, tentou reverter isso e acabou do jeito que está agora. Os heróis usam um antídoto que estavam em seus suprimentos e conseguem curar a moça. Após conversarem, o quarteto revela que são os Guerreiros da Luz e Arya acredita que finalmente eles poderão dispersar a escuridão. Ela pede para que eles a levem ao Templo da Água, pois ela tem a esperança de desfazer o selo do Cristal da Água para salvar aquele mundo. Assim, ao lado de Arya, eles partem para o templo. Lá, eles encontram um fragmento de cristal, a qual Arya pega feliz por ainda conter luz nele. Segundo ela, o próximo passo agora é liberar o Cristal da Água usando esse fragmento. Ark pergunta do que se trata esse fragmento, e Arya revela que, quando o mundo foi coberto pelas trevas, ela e outras sacerdotisas selaram o Cristal da Água, na esperança da chegada dos Guerreiros da Luz. Esse fragmento foi criado para desfazer o selo quando esse dia chegasse. Ela diz que, para encontrar o cristal, eles devem ir à caverna de Tides, localizada ao norte.
e assim eles vão para lá. Na caverna, Arya usa suas habilidades de sacerdotisa para liberar a Começou, velho. Ela não apareceu na live, já tá mandando mensagem ali, velho. Eles vão para lá. Na caverna, Arya usa suas habilidades de sacerdotisa para liberar a porta que impedia a passagem para o Cristal da Água. Atravessando a passagem, eles chegam ao Cristal Selado e Arya usa suas habilidades e o fragmento para finalmente despertar o Cristal da Água. Agora era a vez dos Guerreiros da Luz fazerem sua parte. Eles devem emergir a luz do Cristal com eles para despertar a verdadeira luz do Cristal e assim eliminar as trevas. Quando o quarteto se prepara para isso, Arya avista algo e empurra Lunef, na tentativa de salvá-lo. Ela é atingida por um golpe misterioso e cai desacordada. O responsável pelo ataque é o ser chamado Kraken, que diz que foi enviado por um homem chamado Shanji para roubar a luz do cristal. Furiosos, os heróis partem para cima do monstro. Depois de uma intensa e furiosa luta, o monstro Kraken é derrotado. Com a vitória, Lunef vai socorrer Arya, que diz que, na batalha, eles conseguiram despertar completamente o cristal. Ela abençoa os heróis com a luz do cristal, dando-lhes seu poder. Logo depois, porém, Arya começa a sucumbir às suas feridas, dizendo que é tarde demais. Ela morre nos braços de Lunef. De repente, um terremoto começa, e do lado de fora, o turbilhão de trevas se desfaz, revelando o verdadeiro mundo da superfície. Lunef se encontra desmaiado quando começa a escutar a voz de uma mulher idosa. Ela diz que eles devem procurar por Doga, dizendo que ele é o único que pode ajudá-los a derrotar Shanji. Ela diz que ele deve ser encontrado no continente de Daug. Depois disso, Lunef acorda com Ark e Hef e Ingus no local, que parece ser um hotel. Ark revela que eles estão em Amur, a cidade da água, e que foram levados ali pelo mesmo idoso que cuidava de Arya, que os encontrou desacordados na caverna. Os 4 dormiram por 3 dias e durante esse período o mundo da superfície mudou, depois que o turbilhão se foi. Ninguém se lembrava do tempo ter sido parado pelas trevas, é como se isso nunca tivesse acontecido. Assim, eles decidem explorar esse novo mundo. Antes de continuar, vamos falar rapidamente dos jobs que os heróis adquiriram com o poder do Cristal da Água. Dragoon, que lhes dá forte aptidão com lanças e a habilidade de realizar altos saltos e atacar os inimigos por cima. Viking, que lhes dá mais aptidão com grandes martelos e machados, além da habilidade de provocar o inimigo e o acesso a armaduras mais fortes. Dark Knight, que fortalece a quem o utiliza usando a energia negativa do mundo, além de grande habilidade com a chamada Dark Blade, ou Lâmina Negra. Evoker, que dá a habilidade de invocar as criaturas conhecidas como Summons, as quais falei sobre no vídeo dos universos. Os Summons que o Evoker pode invocar são, a princípio, Chocobo, Shiva, do elemento gelo, Ramu, do elemento trovão, Ifrit, do elemento fogo, e Titã, do elemento terra. Porém, existem mais 3 Summons que falarei mais pra frente. E por fim, o Bard, que dá ao usuário a habilidade de cantar, e com o canto pode-se auxiliar os aliados ou danificá-los de terra. Porém, existem mais 3 Summons que falarei mais pra frente. E por fim, o Bard, que dá ao usuário a habilidade de cantar, e com o canto pode-se auxiliar os aliados ou danificar os inimigos em batalha. Explorando a cidade, eles ficam sabendo de um item localizado nos esgotos chamado Levigrass Shoals, que pode ajudá-los a encontrar o próximo cristal. Eles também descobrem que a Enterprise estava acorrentada e incapaz de zarpar, graças a um guerreiro ambicioso chamado Goldor. Ainda na cidade, eles conhecem 4 tiozinhos que acreditam ser os Guerreiros da Luz. Eles falam com o senhor pedindo informações sobre a localização do Levigrass Shoals. Quando eles falam que são os Guerreiros da Luz, os 4 velhos escutam e se recusam a acreditar que eles não são os escolhidos, e decidem ir para os esgotos para pegar o item antes deles. O senhor mostra o caminho aos heróis e eles vão aos esgotos. Lá, eles se deparam com os 4 velhos que foram atacados por Gigantoads e os ajudam. Os 4 tiozinhos então finalmente veem que eles não são os Guerreiros da Luz e aceitam isso numa boa. Mais adiante, o quarteto encontra com a velha chamada Delilah, que é aquela que possui o Levigrass Shoals. Eles falam pra ela quem são e pedem o item. A princípio, ela parecia dar de bom grado e joga o item pra eles. Porém, os 4 velhos aparecem dizendo que é uma armadilha. Aquele item era, na verdade, uma bomba. Os tiozinhos explicam que já viram o Levigrass Shoals antes e sabiam que Delilah os estavam enganando. Eles falam para a velha que os heróis estão dizendo a verdade e que eles são os verdadeiros Guerreiros da Luz. Delilah, então, decide acreditar e lhes entrega as verdadeiras Levigrass Shoals. Os heróis agradecem aos tiozinhos pela ajuda e eles se teleportam de volta para a cidade. Com isso resolvido, os heróis decidem ir atrás de Goldor para conseguirem libertar o navio. Eles localizam a mansão de Goldor, conhecida como Goldor Manor. O lugar é completamente feito de ouro e é repleto de passagens trancadas, mas usando as habilidades do Job Chief, eles são capazes de adentrar nas portas. Explorando o local, eles se veem em um salão e lá avistam um cristal com um guerreiro de armadura dourada, que é Goldor. Não querendo perder o cristal, Goldor ataca os heróis.
Depois de uma luta dura, A Goldor referência é ao derrotado. Golbez? Cego pela ganância, Goldor se recusava a deixar Quer os dizer, o heróis Golbez pegarem faz o referência cristal, a esse e assim Goldor o aí? quebra. Logo depois, Goldor morre, deixando para trás a chave para libertar a Enterprise. Por instantes, o quarteto teme que a destruição daquele cristal poderia significar o fim do mundo, mas decidem verificar como as coisas estão antes de chegarem a essa conclusão. Eles pegam a chave e deixam a mansão. No final, aquele era apenas um cristal comum e não um cristal sagrado, e Goldor apenas queria protegê-lo devido ao seu valor enquanto uma pedra preciosa, e não como algo de grande importância para o mundo. De volta a Mur, eles usam a chave para liberar o navio, e assim conseguem seguir sua jornada rumo ao continente de Dalg. No entanto, o continente é protegido por uma forte ventania, impedindo os heróis de avançarem. Sobrevoando o reino de Saronia, a Enterprise começa a ser bombardeada Não faz e sentido, os heróis de velho. avançarem. O bagulho é uma airship e não consegue passar pela terra, não, velho. No entanto, o continente é Um protegido barco que por uma voa, forte mas tem que andar ventania, pelo caminho impedindo da os heróis de água. Olha avançarem. lá, velho. Sobrevoando o reino de Saronia, a Enterprise começa a ser bombardeada e cai em solo destruída. No chão, os heróis sentem que estão diante de um campo de batalha. Uma guerra civil está ocorrendo. Explorando os distritos, eles se deparam com um jovem que diz ser o filho do rei. 3 pessoas o confrontam, não acreditando em suas palavras, e o quarteto decide defender o jovem. Eles afugentam os valentões e o jovem se apresenta como Alus, filho do rei Gorn e herdeiro do trono de Saronia. Ark pergunta o que está acontecendo e Alus revela que seu pai, do nada, ordenou que seus soldados lutassem entre si, sem nenhum motivo aparente. Alus tentou impedi-lo, mas Outro vídeo que tu queria ver. E eu queria. Sei lá, velho. A gente vai ver depois é o do Marco. Mas que eu queria, não sei não. o rei não apenas se recusou a ouvi-lo, como também o expulsou do castelo. Alus pede ajuda aos heróis e eles aceitam ajudar o príncipe. No castelo, Alus exige que os soldados o deixem entrar. A princípio, o guarda se recusava, já que o rei havia banido seu filho. Ah, é do mas outros iceberg das teorias brasileiras lá, do menino Thomas. Mas é 1 hora de vídeo, então deixa eu falar. Eu achei que era menos. dizendo que o rei aparentemente quer vê-los. Assim, eles conseguem entrar. Eles são encaminhados para um quarto onde são instruídos a passar a noite, com a promessa de que a audiência com o rei seria no dia pedido seguinte. do YouTube Naquela lá do noite, membro, Ark velho. e Eu Alus achei que era só conversam, 3 não pedidos, mas conseguindo tinha dormir. esse quarto aí. Alus se pergunta o que aconteceu com seu pai e se ele não o ama mais. Ark diz que nenhum pai deixa de amar seus filhos, e o rei deve ter uma boa razão para isso. Quero acabar a live cedo, Depois disso, jogar eles de dormem. Monsoul. Em algum momento naquela noite, o rei Gorn aparece no quarto, se aproxima do adormecido Alus e empunha uma faca, preparado para matar o próprio filho. Todos acordam quando Gorn anuncia sua ação. Ali também se encontra um homem chamado Gigameth. Ontem a gente assistiu 2 vídeos de 1 hora. E que hora que acabou a live? Meia-noite, velho. Pois é. Quando Gorn anuncia sua ação. Ali também se encontra um homem chamado Gigameth, o conselheiro do rei, que incentiva o rei a matar seu filho. O rei, porém, surpreende a todos ao, na verdade, atacar a si mesmo, se libertando do feitiço posto nele por Gigameth. Gorn prefere morrer a ferir seu próprio filho. Gigameth, então, decide agir ele Também mesmo. tem coisa Os interessante. heróis Olha o partem pra cima do Gigameth. vilão, que assume a forma de um monstro chamado Garuda. Eles enfrentam o monstrão e conseguem derrotá-lo. Pra mim tem, velho. Pra mim tem coisa revela boa. que foi Jogar de enfeitiçado por Monsoul. Gigameth, que o forçou a iniciar aquela guerra civil sem sentido. Na verdade, e tem que expulsar gravar 4 Alus do horas de castelo. Astra, velho. Ele diz que tinha medo de que seu filho nunca mais o perdoasse, mas quando ele retornou, Gorn se sentiu forte o bastante para resistir ao feitiço. O rei então morre, passando o reino para Alus. Alus lamenta a morte do pai, mas agradece a Ark e aos demais pela ajuda na eliminação desse mal. Ele decide que tomará o lugar de Gorn e se torna o novo rei, imediatamente ordenando o fim da matança sem sentido. Assim, a paz retorna ao reino de Saronia. Alus dá aos heróis acesso total aos recursos do reino. Eles conhecem os melhores engenheiros do reino que restauraram uma airship de ruínas antigas. Eles dão aos heróis a airship, que é chamada de Nautilus. Eles posicionam o veículo do lado de fora do distrito e revelam que a Nautilus possui uma Jogar forte âncora. engenharia e que os permitirá atravessar o vento que envolve o continente de Dalg. Assim, os heróis conseguem uma nova airship. A bordo da Nautilus, os heróis conseguem entrar no continente de Dalg e lá encontram a mansão de Doga. É Lá eles se Nautilus. deparam com Muggles, que a princípio os veem como invasores. Porém, logo chega no local Doga, que os reconhece como os Guerreiros da Luz. Doga, então, revela que aquele quem está liberando a escuridão é um homem chamado Shanji. Não, Doga, velho. Vamos ver Shanji 2 e vídeos Lumei mesmo. foram aprendizes do grande mago Noah. Rapaz, dá que 3 é horas de considerado live, um vamos dos ver. maiores magos do mundo. Quando Noah morreu, ele dividiu seus dons entre seus discípulos. Doga recebeu o poder mágico.
O Ney... Mas exatamente, a gente vai ver um vídeo de Marvel Rivals. A gente vai ficar quietinho vendo. A gente fica quietinho vendo Final Fantasy porque é... Olha só, eu já tô parando aqui pra poder responder você. Tô quietinho aqui vendo Final Fantasy porque é história, velho. Lá no Marvel Rivals... Lá no Marvel Rivals a gente, sei lá, fala alguma bosta por aí. Do Marco. Noah, que é considerado um dos maiores magos do mundo. Quando Noah morreu, ele dividiu seus dons entre seus discípulos. Doga recebeu o poder mágico. O Ney, o controle sobre o mundo dos sonhos. Xande ganhou a mortalidade. Obviamente, Xande não ficou satisfeito com isso e cobriu o mundo nas trevas, parando o fluxo do tempo a fim de evitar o fim de sua vida. Agora que os heróis restauraram o tempo à normalidade, Xande planeja parar o tempo novamente, e Doga pede ajuda dos heróis para impedi-lo. Doga então pede para os heróis o escoltarem para a Caverna do Círculo. Existe uma passagem para essa caverna na sala de Doga, e eles usam essa passagem para chegarem lá. Eles atravessam o local e em determinado momento Doga começa a tossir, revelando que não tem muito tempo. Ele pretende lançar um feitiço na Nautilus para torná-la capaz de navegar embaixo d'água. Ele realiza o feitiço, sendo bem sucedido. Ele então instrui os heróis a irem para sul de Sarônia, onde se encontra o Templo do Tempo. Lá eles encontrarão o alaúde de Noah. Lunef pergunta o que o alaúde de Noah faz, e Doga responde que trata-se de um instrumento musical mágico e seu timbre alcança até mesmo o mundo dos sonhos. Eles devem usá-lo para invocar o Ney do mundo dos sonhos. Ele, enquanto isso, irá usar o círculo da caverna para adentrar na fenda entre as dimensões e encontrar a chave para a Eureka, a Terra Proibida. Os heróis devem invocar o Ney e com ela obter a nave ancestral conhecida como Invincible. Doga então usa sua magia para transportar o quarteto para fora, prometendo que eles se verão novamente. Voltando a Nautilus, os heróis começam a explorar a nova habilidade da Airship de ir para debaixo. Não faz sentido nenhum, velho. Um barco que voa só poder andar sobre a água, velho. Debaixo d'água. Se aventurando pelo mundo submerso, os heróis localizam uma área conhecida como Catacumbas de Sarônia. Explorando o local, eles encontram um guerreiro adormecido, Odin. Ao ser despertado, o furioso Odin ataca os heróis. Eles enfrentam e derrotam o poderoso guerreiro, que reconhece a força dos heróis e decide dar-lhes seu poder. Ah, mas eu tô sendo assim, sincero. Conseguem a magia catástrofe. Se fosse outro aí, inventava uma desculpa. Ah, eu tenho que cagar, eu tenho que, sei lá, levar a filha no médico. Eu não, velho, eu quero jogar. A força dos heróis e decide dar-lhes seu poder. Assim, os heróis conseguem a magia Catastro, que os dá a habilidade de invocar Odin em batalha, lógico se estiverem usando um job capaz de usar a magia de invocação. Depois desse pequeno desvio, eles vão para a região indicada por Doga e usam a nova função da Airship para poderem ir para debaixo d'água. Lá, eles localizam o Templo do Tempo. Dentro dele, eles encontram e pegam o alaúde de Noah, que emana uma melodia. Com o instrumento em mãos, o quarteto vai até o local onde o Ney está adormecida e usa o alaúde, que emite uma melodia que desperta a velha. O Ney, que é a mesma idosa que Lunef viu quando desmaiou depois da luta contra Kraken, se mostra uma senhora bem agitada. Sabendo da atual situação graças a Doga, o Ney já sabe que eles devem pegar a Invincible, que se encontra nas ruínas antigas localizadas ao norte dali. Ela entrega a Lunef às presas de fogo, alegando que eles não devem perdê-la de jeito nenhum, assim como não devem perder as demais presas que eles já possuem. O Ney diz que essas presas são as únicas coisas que permitirão os heróis a passarem pelas 4 estátuas que Xande criou para guardar a entrada de sua torre. Além dessas 3, há também uma presa faltando, as presas da Terra, que para consegui-la eles devem primeiro obter a Invincible. Saindo desse lugar, eles seguem ao norte, onde encontram as ruínas antigas. Lá, eles se deparam com uma passagem bloqueada por rochas, mas com a ajuda de Unei, eles conseguem passar. Depois de atravessarem o templo, eles finalmente localizam a Invincible. Unei mostra as acomodações para o quarteto e depois decide ir embora, afirmando que Doga a está chamando. Antes de partir, ela diz que os heróis devem usar a Invincible para ir à Caverna das Sombras, localizada ao norte de Amur, para recuperar as presas da Terra. O Ney diz que eles devem encontrá-los na mansão de Doga depois disso, e então parte. Assim, finalmente, os heróis ativam a Invincible e com ela partem para a Caverna das Sombras. No caminho, os heróis localizam um lago com um estranho buraco no meio. Ao se aproximarem, eles localizam o chamado Lake Door. Lá, eles encontram a criatura chamada Leviatã, que diz que apenas os fortes serão dignos de terem a sua ajuda. Sendo assim, uma luta se inicia. Os heróis derrotam Leviatã, que reconhecendo sua força lhes dá o seu poder. Os heróis então ganham a magia Leviat, que dá àqueles que estiverem usando o job capaz de realizar invocações, de invocar o Leviatã em batalha.
Ainda na exploração, eles localizam uma caverna submersa, Bahamut's Lair. Eles exploram a caverna sem encontrar nada, mas ao saírem da mesma, eles ouvem uma voz perguntando se eles serão capazes de derrotá-lo. Ao saírem da caverna, eles são atacados por Bahamut, o mesmo dragão que atacou eles e Dash anteriormente. Eles conseguem derrotar o poderoso dragão, que, reconhecendo sua força, lhes dá a magia Bahamut, que dá a quem utilizar um job com habilidade de invocação a capacidade de explorar uma caverna submersa, Bahamut's Lair. Eles exploram a caverna sem encontrar nada, mas ao saírem da mesma, eles ouvem uma voz perguntando se eles serão capazes de derrotá-lo. Ao saírem da caverna, eles são atacados por Bahamut, o mesmo dragão que atacou eles e Dash anteriormente. Eles conseguem derrotar o poderoso dragão, que, reconhecendo sua força, lhes dá a magia Bahamut, que dá a quem utilizar um job com habilidade de invocação a capacidade de invocá-lo. Depois de muito explorar, eles encontram seu destino e adentram na Caverna das Sombras. Lá, eles encontram um Dark Knight que diz que sua Dark Blade foi muito fraca, mas que talvez tenha sido o destino que os reuniu. Ele decide então dar aos heróis a sua espada, Kotetsu. Avançando pela caverna, eles finalmente encontram as presas da terra, porém algo os ataca logo em seguida. Trata-se do monstro chamado Hecatoncheir, que provavelmente é aquele quem derrotou o Dark Knight anteriormente. Os heróis enfrentam o poderoso inimigo e conseguem derrotá-lo. Com isso, eles pegam as presas da terra. Agora, sob posse de todas as presas, os heróis são capazes de passar pelas estátuas que Shanji ergueu. Assim, eles adentram no labirinto dos Ancients, onde eles encontram o Cristal da Terra. Ao se aproximarem do cristal, porém, eles são atacados por outro servo de Shanji, Titã. Eles enfrentam o poderoso inimigo e, por fim, conseguem derrotá-lo. Depois da vitória, o cristal se comunica com os heróis, alegando que Shanji está usando seu poder para propósitos malignos, em busca de mergulhar o mundo nas trevas novamente. O cristal diz que irá abençoá-los com sua luz para que eles possam confrontar Shanji. O cristal revela também que Shanji está usando o poder da Circus Tower, conhecida pelos mortais como Crystal Tower, para a realização de seus planos. O cristal, enfim, abençoa os heróis com sua luz, dizendo para eles enfrentarem Shanji na Circus Tower. Com isso, eles adquiriram o poder de mais 6 jobs. São eles Black Belt, também chamado de Karateka, que dá ao usuário a especialidade do combate corpo a corpo, sendo uma versão mais poderosa do Monk. Devout, também chamado de Xamã, que dá ao usuário a habilidade de conjurar todo tipo de magia branca, sendo considerado... Devout é um site mó bom de baixar jogo piratão, velho. Dá ao usuário a habilidade de conjurar todo tipo de magia branca, sendo considerado uma versão mais poderosa do White Mage. Magus, também chamado de Warlock, que dá ao usuário a habilidade de conjurar todo tipo de magia negra, sendo uma versão mais poderosa do Black Mage. Summoner, que dá aos heróis a habilidade de invocar os Summons, sendo este uma versão mais poderosa do Evoker. Sage, que dá aos heróis a habilidade de conjurar todo tipo de magias brancas e negras, porém com os pontos de mana limitados, sendo considerado uma versão mais poderosa do Red Mage. E Ninja, especialistas em atirar projéteis nos inimigos. Aqui, o Ninja é considerado uma versão mais poderosa do Dark Knight. Com esses novos poderes, os heróis retornam à mansão de Doga. Lá, eles são convocados por Doga e Unei para encontrá-los na Gruta de Doga. Lá, eles encontram a dupla idosa, que revela que eles devem sacrificar suas almas para completar a chave de Eureka. Os heróis, porém, não querem sacrificar os dois para isso. Doga e Unei dizem que em Eureka estão seladas as armas mais poderosas do mundo e que elas serão necessárias para a batalha que está por vir. Mesmo assim, os heróis se recusam a sacrificar os seus amigos. Doga então decide que eles devem aceitar suas condições ou morrerão. Ele se transforma em um monstro e ataca os heróis. Os heróis enfrentam o monstruoso Doga e vencem. Depois disso, Unei decide fazer o mesmo. Os heróis tentam impedi-la, mas ela diz que não é hora de falar. Ela diz, porém, para eles não se preocuparem, pois mesmo que seus corpos sejam perdidos, seus espíritos continuarão a existir. Assim, Unei também se transforma em um monstro e os ataca. Com grande pesar, o quarteto derrota Unei. Assim, os enfraquecidos Doga e Unei entregam aos heróis a agora completa Eureka Key. Eles novamente falam para o quarteto não se preocupar, pois seus espíritos continuarão ao seu lado. Assim, eles devem ir a Circus Tower, para assim derrotarem Shanji. Antes de morrer, Doga dá a cada um dos heróis um título. Lunef, a luz da coragem, Ark, a luz da gentileza, Refia, a luz da afeição, e Ingus, a luz da determinação. Unei também os entrega a Circus Key, a chave que abrirá a porta selada localizada dentro da Circus Tower. Assim, Doga e Unei morrem.
No caminho para continuar a jornada, a essa altura da história, os heróis já receberam diversas mensagens de seus amigos através do Mognet. Uma das mensagens de Topapa, porém, os relata do desaparecimento de algumas crianças de Ur, enquanto exploravam a região. Voltando a Ur, Topapa os informa que as crianças se perderam no Altar Cave, o mesmo local onde Lunef encontrou o primeiro cristal no início do game. Os heróis vão ajudar. Na caverna, eles encontram as crianças cercadas por bombs e vão ajudá-los. Eles derrotam os monstros e salvam as crianças, que eram os mesmos meninos que judiavam de Ark antigamente. Eles agradecem os heróis e eles decidem retornar a Ur. Antes disso, porém, os garotos entregam aos heróis um fragmento de cristal que eles encontraram na caverna. Esse fragmento de cristal dá aos heróis um novo poder, que é o de utilizar o job Onion Knight. Isso mesmo, o job inicial da versão original do game é o último job adquirido pelos heróis no remake. Na versão original, o Onion Knight possui as mesmas características do Freelancer, porém, quando os heróis chegam perto do nível máximo, o Onion Knight se torna praticamente invencível, com todos os status do usuário no máximo. No remake, além dessas características, quem usa esse job também é capaz de usar qualquer tipo de magia, com exceção das de invocação. Voltando à jornada, eles também recebem uma mensagem da princesa Sarah, pedindo ajuda no reparo de seu precioso pingente que acabou quebrando. Eles também recebem uma mensagem de Taka, informando sobre um metal lendário chamado Orichalcum e um mestre ferreiro que está em busca dele. Eles vão falar com Taka pedindo ajuda no reparo do pingente de Sarah. Taka, porém, não é capaz de repará-lo. No reino de Saronia, eles encontram uma ferreira que diz estar viajando pelo mundo em busca do metal lendário. Vendo que ela é o mestre ferreiro que Taka mencionou em suas mensagens, Ingus pede para que ela repare o pingente, e a ferreira decide ajudá-lo. O pingente é reparado e a ferreira apenas pede em troca que, se os heróis encontrarem o metal Orichalcum, que o entreguem para ela. Eles devolvem o pingente a Sarah, que diz que o considera muito importante por ser uma lembrança de sua mãe. Voltando à jornada, eles recebem uma mensagem de Cid, dizendo que sua esposa está assustada, alegando que viu uma grande sombra se movendo no porão de sua casa. Lá, eles se deparam com um monstro chamado Aeon e o derrotam em batalha. Ao ser eliminado, Aeon deixa cair um metal desconhecido. Ao falarem com Cid, ele revela que o metal que eles encontraram não era nada mais nada menos do que o Orichalcum. Os heróis então decidem entregar o metal à mestra ferreira. Eles a encontram e a entregam o metal. Feliz por finalmente ter o Orichalcum, a ferreira decide começar a trabalhar imediatamente. Como agradecimento pela ajuda, ela forja para os heróis uma arma feita de Orichalcum. Assim, os heróis ganham a Ultima Weapon. Depois disso, eles se despedem da ferreira. Assim, os heróis partem de volta para o labirinto dos Ancients para continuar sua jornada. Ao atravessar o labirinto, eles chegam a Crystal Tower. Lá, eles encontram uma espécie de parede com umas escrituras. E nesse momento, a Eureka Key começa a reagir. Assim, um portal se abre levando-os para a Terra Proibida Eureka. Lá, eles atravessam o local e encontram a Mooring Blade, conhecida como Força da Escuridão. Eles a adquirem ao se provarem dignos de seu uso, derrotando sua personificação, Amon. Depois eles encontram Masamune, a Lâmina Mística. Eles derrotam sua personificação, Amon. Depois eles encontram Masamune, a Lâmina Mística. Eles derrotam sua personificação, Kunoichi, e se provam dignos de seu uso. Mais pra frente, eles encontram Excalibur. Kunoichi é Kunoichi ou Kunoichi, né? A espada lendária. Derrotando sua personificação, General, eles conseguem obtê-la para si. Depois, eles encontram a Elder Staff, o báculo ancião. Eles derrotam sua personificação, Skillar, e conseguem obtê-la. E por fim, eles encontram Ragnarok, a lâmina demônio. Eles derrotam sua personificação, Guardian, e conseguem a espada. Só por curiosidade, na versão original de NES, os heróis conseguem o poder do job Sage e Ninja, também em Eureka. Porém, no remake, isso foi alterado e eles passaram a obter esses jobs com o Cristal da Terra. Com esse novo equipamento, os heróis deixam Eureka. De volta a Invincible, eles recebem mensagens dos 4 velhos que pensavam ser os Guerreiros da Luz, que falam sobre uma enorme sombra que eles avistaram abaixo do oceano enquanto velejavam em busca de aventuras. Eles também recebem uma mensagem do Rei Alus, dizendo sobre uma lenda existente em Saronia, que fala sobre uma estrela caindo no mar, criando uma onda que engoliu todo o mal no mundo. Buscando investigar essas informações, os heróis usam o Nautilus para investigar o fundo do oceano em busca dessa estrela. Eles encontram uma dungeon desconhecida. Investigando o local, a princípio eles não encontram nada, mas subitamente um monstro enorme aparece diante deles. Trata-se da criatura conhecida como Iron Giant, que os ataca. Eles têm uma luta dura, mas no fim derrotam a fera. Depois disso, eles retomam jornada. Retomando jornada, eles retornam a Crystal Tower. Lá, eles encontram a porta selada que o Ney mencionou, e usam a Circus Key para abri-la.
Avançando pelo local, eles encontram um espelho. Ao olharem para ele e verem seus reflexos, eles começam a escutar uma voz, a voz de Shanji. Este diz que eles caíram em uma armadilha e que quando eles olharam para seus reflexos, foram pegos pela maldição dos 5 Worms. Eles ficam incapazes de se mover, mas conseguem escutar outras vozes, dessa vez amigas. São Doga e Unei, que, como disseram antes, estão com eles em espírito. Eles dizem que apenas 5 almas com os corações de pura luz são capazes de quebrar a maldição dos 5 Worms. Eles partem para localizar essas 5 almas e pedem para que os heróis esperem. Doga surge em 5 localizações diferentes. No castelo de Sazune, ele convoca a princesa Sara. Em Canaã, ele recruta Cid, que vai sem hesitar. Na torre de Owen, Doga busca por Dash, esperando encontrá-lo vivo. Para sua surpresa, Dash sobreviveu ao seu mergulho no reator. Na verdade, ele estava esse tempo todo consertando ele e acabou por pouco, tinha poucos minutos, pois se ele tivesse errado algo, o continente flutuante poderia cair. Doga então o recruta. No reino de Saronia, o rei Alus continua suas atividades de realeza quando Doga aparece pedindo sua ajuda. Por fim, em Amur, Doga aparece diante dos 4 velhos que acreditavam ser os Guerreiros da Luz e recruta um deles para ajudar os verdadeiros. Assim, Sara, Cid, Dash, Alus e o tiozinho são levados para o local onde os heróis estão presos e conseguem ajudá-los a se libertar. Felizes por vê-los e livres da maldição, o quarteto atravessa o espelho, que é um portal para onde se encontra Shanji. Lá, eles finalmente encontram aquele responsável por todo o mal, Shanji. Ele parabeniza os heróis por chegarem tão longe, mas diz que é tarde demais, pois as trevas estão à espreita e em breve ele concluirá seu plano. Shanji, porém, quer eliminá-los para garantir que seu plano seja bem sucedido e ele obtenha a vida eterna. Assim, eles enfrentam o poderoso Shanji em uma batalha dura. Shanji é muito poderoso, mas os Guerreiros da Luz conseguem superá-lo e o derrotam. Derrotado, Shanji, porém, diz que sua morte não afetará nada. Cloud of Darkness, ou Nuvem das Trevas, já está entre eles, e as trevas irão prevalecer. Assim, Shanji é absorvido pelo intenso buraco negro atrás dele. Desse mesmo buraco, sai uma energia que diz ser Cloud of Darkness, e que está ali para retornar o mundo ao vazio, ao nada. Eles querem cobrir o mundo com sua sombra e eliminar tanto a luz como a escuridão, começando pelos Guerreiros da Luz. Cloud of Darkness, então, assume uma sombria forma feminina e ataca os heróis. A luta é dura. Cloud of Darkness... Esse tal de Void, hein? Atualização da lista mais gay 3.0 do Planeta Rosa. Essa aí não. é muito mais forte que Shanji. Dessa vez, os heróis não conseguem superar seu inimigo e são derrotados. Prestes a sucumbir, os heróis veem a imagem de Sara, Dash, o tiozinho, Alus e Cid, pedindo para que eles não desistam. Por fim, Doga e Unei dizem que irão entregar suas almas aos heróis, para assim eles poderem se salvar. Eles entregam suas almas ao quarteto e assim eles são ressuscitados. Após se reunirem com os amigos, eles escutam novamente as vozes de Doga e Unei, que falam que eles devem agir rápido, pois... Nada, né? O poder do Prota não é o poder da amizade, mas sim dos artefatos que roubamos pelo caminho. Exato. Eles escutam novamente as vozes de Doga e Unei, que falam que eles devem agir rápido, pois as ações de Shanji enfraqueceram a luz pelo mundo, e agora as trevas estão mais fortes. Os Guerreiros da Luz são sua única esperança. Eles devem trazer de volta o equilíbrio entre a luz e as trevas. Por isso, eles devem ir diretamente para onde as trevas se encontram, o mundo das trevas. Determinados, Lunef, Ark, Hefia e Ingus partem para o mundo das trevas. Lá, o grupo anda por esse verdadeiro labirinto de sombra e nada, até que eles encontram um cristal negro. Ele se comunica com eles, dizendo que eles não conseguirão avançar mais. Ele então assume uma forma física, um monstro chamado Echidna. Os heróis enfrentam Echidna e depois de uma dura luta, o derrota. A derrota de Echidna liberta um dos chamados Guerreiros da Escuridão, os responsáveis por pararem o fluxo da luz 1000 anos atrás. Naquela época, Cloud of Darkness também surgiu no mundo, danificando o equilíbrio entre a luz e as trevas e fazendo o mundo ser engolido pela luz. Os Guerreiros da Escuridão conseguiram impedir isso, sacrificando eles mesmos no processo. Agora, o equilíbrio se inverteu e agora são as trevas que estão sobrepujando a luz. Enquanto os Guerreiros da Escuridão foram os únicos capazes de impedir a luz de sobrepujar o mundo, agora os Guerreiros da Luz são os únicos capazes de impedir as trevas de sobrepujar o mundo. Voltando a explorar o local, eles encontram mais um cristal negro que também os ataca. Ele assume a forma do cão de 3 cabeças, Cerberus. Depois de uma luta dura, Cerberus é derrotado.
Eles libertam mais um guerreiro da escuridão que diz que a luz e as trevas são atraídas uma à outra, mesmo que de certa forma sejam distantes. A existência de ambos são através de um precário balanço. Se a luz e as trevas entrarem em contato, eles cancelarão um ao outro, e como resultado só restará o nada, o vazio. O mundo surgiu do vazio e um dia ele retornará ao vazio. Porém, esse dia não será hoje, e a única coisa que combate esse destino é a esperança que existe em ambos os mundos da luz e das trevas. Não demora muito para eles encontrarem mais um cristal, e ele assume a forma do Two-Headed Dragon, o dragão de duas cabeças, e ataca os heróis. Depois de mais uma batalha de vida ou morte, o grupo derrota o dragão. Eles libertam mais um guerreiro da escuridão, que lhes diz que o equilíbrio entre a luz e as trevas são guardados nos 4 cristais, os cristais do vento, fogo, água e terra. Quando Xande parou o fluxo do tempo, a luz de 2 desses cristais foram seladas, e por causa disso que o equilíbrio entre a luz e as trevas mudou drasticamente, resultando no surgimento da Cloud of Darkness, a entidade que tem como vocês estão único confiantes propósito que os vídeos vão dar 1h exata. Já tem 1h10 aqui de gravação, bicho. retornar ao E o mundo. do Marco, então, dependendo se a gente for pausar pra cacete. Eu gosto de ficar avaliando os bonecos de Marvel Rivals. Provavelmente eu vou ficar pausando pra cacete no do Marco, velho. Aqui é porque é história, velho. Resultando no surgimento da Cloud of Darkness, a entidade que tem como único propósito Vai pra retornar 2 o horas mundo de ao live, vazio. inclusive. Foi a Cloud of Darkness quem provocou o terremoto que abalou o continente flutuante no início da história, na intenção de selar os 2 cristais restantes, mas falhou graças aos heróis. Depois dessas explicações, eles avançam e encontram mais um cristal, que assume a forma do monstro chamado Ahriman, e os ataca. Mais uma batalha difícil, mas que é vencida pelos heróis, que com isso libertam o último dos guerreiros da escuridão. 11 horas é o horário do término da live, velho. E vice-versa. Um depende do outro para que o mundo esteja balanceado, mas Xande danificou esse balanceamento ao parar o fluxo do tempo. O que Xande não previu foi que Que suas chola, ações mano. chamariam Você que a assumiu Cloud of forma Darkness, feminina aí no e jogo? ele seria posto sob seu controle. Agora eles devem impedir Cloud of Darkness a todo custo, senão todos os mundos, tanto os da luz como das trevas, serão devorados pelo vazio. Para que isso seja possível, os guerreiros da luz e da Rivals escuridão morreu, velho. devem unir forças, assim como foi feito 1000 anos atrás. Para quem está confuso com toda essa informação sobre Guerreiros da Escuridão, Cloud of Darkness, Vazio e etc., tentarei explicar Pois é, também de um acho jeito que tá mais fazendo apropriado. sucesso ainda. Antes da existência do mundo, existia apenas o vazio. Porém, um dia desse vazio, nasceram os mundos que nós conhecemos como o mundo da luz e das trevas. Juntamente com o nascimento desses 2 mundos, surgiu também um equilíbrio essencial para a existência de ambos. Existe um balanço entre a luz e as trevas no mundo que não deve ser perturbado. Se um sobrepujar o outro, o mundo perderá o equilíbrio e será fadado a ser mergulhado de volta no vazio. Há 1000 anos atrás, esse balanço foi danificado e a luz quase sobrepujou as trevas. Para impedir o fim do mundo, os guerreiros da escuridão, ao lado dos guerreiros da luz daquela época, se sacrificaram para derrotar a Cloud of Darkness e salvar o mundo. Agora, 1000 anos depois, Xande, como nós sabemos, mergulhou o mundo da superfície nas trevas com o objetivo de ganhar a vida eterna, já que ele se tornou mortal ao ganhar a mortalidade de seu mestre Noah. Porém, esse processo despertou a Cloud of Darkness, além de apagar a luz dos cristais que estavam na superfície. Com isso, as trevas começaram a sobrepujar a luz. Cloud of Darkness, na intenção de cobrir o mundo na total escuridão, provocou o terremoto no continente flutuante a fim de apagar a luz dos 2 cristais restantes localizados lá, mas falhou quando os heróis escolheram novos guerreiros da luz, os nossos heróis, e os abençoaram com sua luz. A partir daí, Xande, sem perceber, passou a ser manipulado pela Cloud of Darkness, realizando suas artimanhas pensando ser para concluir seu objetivo de atingir a imortalidade, quando na verdade estava preparando o terreno para o retorno da Cloud of Darkness ao mundo. Agora, nossos heróis estão no mundo das trevas, o mundo dos guerreiros da escuridão, e os libertaram dos cristais negros que eles se aprisionaram para vencer a batalha anterior. Com isso, os guerreiros da luz e da escuridão devem trabalhar juntos mais uma vez para derrotar Cloud of Darkness de uma vez por todas e trazer novamente o balanço entre a luz e as trevas. Voltando à história, os heróis continuam a vagar por esse local sombrio até finalmente ficarem diante da Cloud of Darkness. Ela diz que não há nada que eles podem fazer para impedir que o mundo seja mergulhado no vazio, e que eles não têm poder ali no mundo das trevas. É aí que os guerreiros da escuridão aparecem, dizendo que usarão seus poderes para tornar os guerreiros da luz capazes de enfrentar Cloud of Darkness. Os guerreiros da escuridão partem para cima de Cloud of Darkness, se sacrificando para que a entidade fosse enfraquecida.
Com o sacrifício dos Guerreiros da Escuridão e a destruição dos Cristais Negros, apenas Cloud of Darkness se encontra entre os heróis e a salvação do mundo. E assim, a batalha final começa. Com certeza, a batalha mais dura que os heróis já enfrentaram. Cloud of Darkness é o ser mais poderoso e perigoso que o quarteto já teve de encarar. Porém, com grande determinação e força de vontade, os Guerreiros da Luz são vitoriosos e Cloud of Darkness é eliminada. Com a vitória, finalmente o balanço foi restaurado e o mundo está a salvo novamente. O quarteto retorna para junto dos demais e depois de serem parabenizados, todos retornam para casa. Eles levam o tiozinho de volta a Amur, onde ele é recebido pelos demais tiozinhos. Quero jogar de mão Os solo, heróis velho. agradecem dizendo que eles, apesar de tudo, salvaram o mundo. O rei Alus volta a Saronia, reassumindo o trono e agradecendo aos heróis, principalmente Ark, por salvarem o mundo. Voltando ao continente flutuante, Cid e Dash retornam para Canaã, onde são recebidos pela senhora Cid e Salina, a namorada de Dash. Eles se despedem e Cid diz para o quarteto o visitarem quando puderem, para experimentarem a comida da senhora Cid. Hefia diz que primeiro ela quer voltar para casa e ver Taka, para assim ela poder recomeçar seu treinamento para ser uma ferreira. Ingus diz para a princesa Sara para eles voltarem para Sazune, mas ela não quer voltar ainda. Ingus não entende o princípio, mas Sara quer ficar com Ingus mais um pouco. O amor está no ar. Os 5 então vão para Ur, onde Lunef e Ark reencontram Topapa e Nina, que demonstram grande orgulho de seus filhos. Todos os cidadãos recebem os Guerreiros da Luz de forma calorosa, felizes e agradecidos pelos seus feitos. Assim, uma luz intensa começa a cobrir o mundo, simbolizando o retorno da luz dos cristais. Todos admiram a luz que assola os céus, simbolizando uma nova era de paz e harmonia. E é isso aí, galera. Essa foi a intensa história de Final Fantasy III. O que você acha da história desse fantástico RPG? Comenta aí pra eu saber o que você tá achando da saga Final Fantasy no canal Z Games. Com esse vídeo também eu termino a primeira temporada da saga Final Fantasy aqui no canal. Um grande feito, na minha opinião. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos dar uma pequena pausa na saga Final Fantasy, né? Por favor, não me matem. Pra trazer uma outra franquia aqui pro canal. E pode ficar tranquilo que é uma franquia bem curtinha, para não demorar muito para Final Fantasy voltar, beleza? E, só para vocês ficarem situados, o próximo vídeo da saga Final Fantasy, ou seja, o primeiro vídeo da segunda temporada, será Final Fantasy IV. Porque tu também não é muito dos Hero Shooter que nem eu, Guerra. Eu também então, joguei, galera, tava no hype pra caralho, mas infelizmente não dá pra mim, velho. Comenta aí, fala o que você gostou. Sou muito mais dos FPS raizão, velho. Amigo que gosta muito de Final Fantasy, o Warzone é God, velho. Gostar de Final Fantasy, recomendo esse vídeo pra ele aí, pra ele passar a gostar dessa saga fantástica, beleza? Se você é novo no canal e caiu de paraquedas aqui, conheceu o canal Z Games através desse vídeo, seja bem-vindo. Se você gostou do conteúdo, se inscreva. Só cuidado com os spoilers, hein? Bom, me siga no Twitter se você quiser, @zbolt2, e se quiser ver mais do meu trabalho, acompanha meu outro canal, o canal Tentáculo Tube também, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima e fui! Pô, muito bom, muito bom. Esse aqui também eu achei basiquinha, velho. Cara, de todos que eu reagi, aqui terminamos os patrocinados de Final Fantasy, velho. De todos, eu acho que realmente, cara, o 6 é o GOT, cara, por causa do Kefka. O Kefka é um vilão muito foda, velho, na moral. O 4, eu gostei pra caramba do 4 também, mas o 6 é muito foda, velho. Não tem jeito. Enfim, parabéns aí, Zigames, pelo vídeo, mano. Sensacional. Muito bom, mano. Foi da hora acompanhar essa jornada de Final Fantasy. Conhecer mais como é que funciona a história. E fique, cara, parece ser personagens bem carismáticos. E é verdade, todo careca é igual, né, velho? Essa jornada é com muito careca, velho. Muito bom, muito bom.